E vamos para a palavra do Senhor. Solta o tema aí, por favor. Bom, esse é o tema. Será que o caminho está certo? Nos dias de hoje, a gente tem o Waze, GPS, é mais fácil. Mas quem aqui tem acima de 40 anos aí que dirige? A gente já sofreu um pouco já. Quem já se perdeu aqui? Até com o GPS, né? Na verdade, no Rio de Janeiro, se errar, dá ruim. Cuidado com o GPS no Rio de Janeiro. São Paulo ainda tá bom ainda. E, irmãos, é ruim se perder no Brasil? Imagine em outro país, onde você não sabe o que eles estão falando. E a viagem que a gente fez para a África foi engraçado demais. A gente chegou no aeroporto e tinha um motorista nos esperando. E o cara já se perdeu antes de sair do aeroporto. E eu falei, meu Deus, isso aqui vai dar ruim. E aí, porque assim, com a gente ele falava português, mas quando ele pedia informação lá, eles falavam na língua deles. E aí isso tirava a credibilidade dele e falou, mano, esse cara tá perdido. Até uma hora que ele olhou, o pastor Diego pro Mel, que falou, onde nós... Meu Deus. Agora eu vi que vai ser uma catástrofe. Mas beleza, a gente foi indo, viagem. E aí ele foi se achando e quando chegou perto da divisa da África do Sul, em Moçambique, ele falou, fica tranquilo, que agora a gente vai passar pela alfândega e aí é rapidinho. E glória a Deus. Ficamos quase 3 horas presos na alfândega, lembra? Eu falei, Jesus amado, o que eu estou fazendo aqui? Aí graças a Deus conseguimos passar e foi o dia inteiro, acho que. Não lembro a hora que a gente chegou no aeroporto, mas chegamos lá às 6 horas da tarde, onde que a gente dormiu. E no outro dia saímos 7 horas da manhã. E chegamos no nosso destino só no outro dia. Aí foi sofrido. Eu desse tamanho, o rapaz que foi com a gente quase do meu tamanho, o pastor Melk, o motorista grandão, só o pastor Diego mesmo, que era menorzinho. E chegou a hora da viagem, que eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O pneu furou, aí o step era de carrinho de mão, o pneu. Eu falei, se furar agora, aí que deu ruim mesmo. E a pista ao contrário lá, então é muito estranho. Eu doido para pegar o carro, eu falar, se ele cansar eu vou sentar o pé nesse carro. Mas parecia o carro do Mr. Bean. É sério, nós sofremos. E nada de passar de 80 por hora. Eu falei, mano, não vai chegar não. E aí chegou a hora que você duvida se o caminho tá certo ou não, porque a vez que eu fui pra Bahia, que a Larissa era pequena, ela ficou igual o burrinho do Shurek. Pai, mas tá chegando? Pai, tá chegando? Eu vou saber se tá chegando. E lá não foi muito diferente. E quando a gente chegou lá, eu falei, Jesus, que eu fiz da minha vida? Só vim atrapalhar essa viagem. Meu Deus do céu, e para voltar agora? Se foi esse sofrimento todo na vinda e para voltar agora? Mas quando a gente chegou lá, valeu a pena. O caminho estava certo. Valeu permanecer nos tempos difíceis. E é um marco na minha vida que eu jamais vou esquecer aquela viagem. Foi um presente de Deus. E eu me lembro muito bem que a hora que a gente chegou na pousada, e eu com esses pensamentos, o que eu vim fazer? O pastor Melco foi tomar banho. E eu me lembro que a Mirani mandou uma mensagem. Falou, Fabiano, vocês estão aí, mas nós estamos aqui segurando as cordas. Nós estamos orando por você. E naquele momento, eu tive a certeza que valeu a pena estar lá. Valeu a pena pagar por aquele preço. Mas vamos para a palavra de Deus. Abram suas Bíblias, vocês que trouxeram. Mateus, capítulo 5, versículo 1. Sou obrigado pela honra de estar aqui. Obrigado pelo privilégio. Esses dias estávamos juntos, foi muito bom. Falei para ele, né? No começo era mais fácil. Os cultos da garagem a gente ficava comendo até meia-noite, 1h da manhã. E aí a gente não imaginou, né? Que vai crescendo. E hoje, como eu não tenho o dom do canto, me colocaram lá fora. Então eu tenho o dom lá de fora. Me sinto muito feliz em estar do lado de fora servindo vocês no estacionamento. É uma honra, um privilégio. Contem sempre comigo, com essa equipe do estacionamento, a externa e todos os demais servos dessa casa. Vocês são muito bem-vindos. Vamos lá?
Quem quiser acompanhar, aqui a gente lê junto, ou se você quiser ler na sua Bíblia também, eu vou ler ali, porque às vezes você está lendo aqui, pode ser que tenha alguma palavra diferente. Diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqui, muitos conhecem, este é o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, logo no início da caminhada de Jesus. Jesus começa a se revelar que ele é filho de Deus, começa a fazer alguns milagres, começa a curar, expulsar demônios, e aí ele chama os discípulos dele, agora escolhe os 12, e aí senta no monte para ensiná-los, está ali os discípulos e a multidão, e eu entendo que ele senta os discípulos ali para mostrar para eles, para mostrar para quem estava escutando, que o caminho não seria fácil, que o caminho para andar com ele, ali eram coisas espirituais, coisas profundas estão neste texto. Ele começa falando: bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito é aquele que entende que depende de Deus. Pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece que não é nada sem Deus. Mas foi numa época em que Deus estava em silêncio. Foi num tempo onde passaram muitos anos, o diabo predominando aquele lugar, as trevas ali, e as pessoas ainda não estavam entendendo. E até nos dias de hoje, o mal que habita dentro de nós, a Bíblia diz que o bem que a gente quer fazer, a gente não consegue, mas o mal, até sem querer, a gente faz. E nos dias de hoje, não é diferente. Se a gente vacilar, a gente quer ser independente. Se a gente vacilar, a gente faz tudo do nosso jeito. E quando quebra a cara, a gente ainda quer colocar a culpa em Deus. E ele começa falando: bem-aventurado os pobres de espírito. Após isso ele fala: bem-aventurado os que choram. Irmão, dificilmente a gente vai chorar de alegria. Quem chora é porque está sentindo dor. Quem chora é porque está com problema. Quem chora é porque não está num dia bem. Mas eu me lembro, antes de Jesus partir, ele reúne os discípulos, ele fala: eu estou indo ao Pai, mas quando eu subir eu vou enviar o Consolador para estarem com vocês até a consumação dos séculos. Mas que você chore, mas você tem o Consolador. Bem-aventurado os humildes. Cuidado, nós somos soberbos, como eu disse, nós somos maus. Há quanto tempo nós não tiramos um tempo para nos prostrar diante de Deus?
Como o pastor falou aqui, para a gente é muito fácil acordar, escovar o dente, colocar uma roupa e comer alguma coisa. Para a glória de Deus, nós temos orado assim, eu e minha casa, ao acordar. Senhor, obrigado por ouvir. Senhor, obrigado, eu estou mexendo o braço. Obrigado por mais esse dia, Senhor, que eu posso ver. O Senhor preparou. Em dias de chuvas, nós temos orado, Senhor. Obrigado por essa chuva. Tenha humildade diante de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Irmãos, parece que é simples, mas não é simples. Nós não oramos querendo justiça. Nós olhamos as coisas, e eu vou dar um exemplo claro. Quando a gente assiste um vídeo, que nós pegamos assistindo lá, tem alguém roubando, e aí chega o polícia e tal. Eu falar que você nunca comemorou. Isso não é justiça, isso é vingança. Nós somos vingativos. Então nós temos que orar pedindo misericórdia a Deus, que Ele exerça a justiça. Mas acima de tudo, o próximo passo ele fala, bem-aventurados misericordiosos. A Bíblia diz que com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Então nem a justiça, eu aconselho você, não clame por justiça não, clame por misericórdia. Porque a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Bem-aventurados os puros de coração. Provérbios 4, 23 diz, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende todas as saídas da sua vida. Bem-aventurados os pacificadores. A Bíblia diz que é melhor a gente se controlar do que conquistar uma cidade. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados quando vocês forem perseguidos. Irmãos, não é fácil. Eu não sei se alguém aqui já sofreu perseguição no trabalho. Esses dias eu estava falando com alguém, você ser perseguido, ser preso, ser condenado por fazer aquilo que é errado, beleza. Mas por fazer aquilo que é certo, irmão, dói, machuca. Tem pessoas que vêm, aceitam Jesus e fica feliz, chega em casa, e agora até os de casa começam a falar, pronto, agora ficou fanático, agora vai morar só na igreja, e começa a xingar, chega no seu serviço, alguém liga lá, fala, eu quero falar com o seu patrão, e você vai lá no patrão e fala que eu não estou. Vai lá no telefone e fala isso, meu patrão disse para mim falar que ele não está, mas ele está. Se o bicho não pega. Mas para a glória de Deus, Ele deixou essas escrituras para a gente aprender com Ele, irmãos. Bem-aventurados seremos nós. E eu vejo assim como Jesus reuniu os discípulos e a multidão aquele dia, Ele nos reúne essa manhã. Em Mateus 5,12, coloca de novo. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Alegre-se, regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Alegre-se, regozijem-se, porque vale a pena. A sua recompensa não é só nessa terra, também é nos céus. Se você pode, glorifique o nome do Senhor. Glorifique, porque nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Glorifique, porque os que choram serão consolados. Glorifique que nem um só fio de cabelo que cai de nossa cabeça é despercebido aos olhos de Deus. Aleluia. Aleluias. E nós temos alguns exemplos na Bíblia também que tiveram dificuldades. Eu quero ler Lucas, se vocês puderem colocar, capítulo 7, versículo 20 ao 23. Aleluia. Se a gente for ler rapidinho o versículo 12, o Mateus 5,12, a parte B do versículo, Mateus 5,
Olha lá, a parte B. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E nós vamos ler uma história aqui agora. Pode colocar, Lucas 7, do 20 ao 23. Olha o que diz. Quando chegaram a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos cegos. Então, Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. João veio para preparar o caminho para Jesus, irmãos. João é aquele que preparou o caminho. João sabia quem era Jesus, mas ao decorrer da caminhada, ele começa a falar: o rei Herodes, você está errado por se casar com a mulher de seu irmão, e isso leva à prisão. E João, no momento de angústia, no momento de dificuldade, João já tinha visto Jesus. Quando ele batizou Jesus, ele falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse momento, uma angústia tão profunda, ele chama os discípulos dele. Falei: está tão difícil aqui dentro. Será que Jesus realmente é o Filho de Deus? Vão lá e perguntam para ele se é ele, ou será que nós precisamos esperar outro? Pergunta para ele lá, e olha a resposta. Nós lemos a resposta de Jesus para João: irmão, vocês não precisam esperar outro. Jesus é o mesmo de ontem, o de hoje, o de amanhã e para todo sempre. Nós não precisamos esperar outro. Por mais que difícil que seja, o caminho está certo. Aleluia. E olha a resposta. Olha a resposta de Jesus para João: Ei João, os cegos veem. E aí, meus irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida essa manhã. Eu não sei qual que é a área da sua vida que está difícil, mas eu declaro essa manhã, em nome de Jesus, que você possa enxergar um casamento melhor, uma vida melhor, filhos melhores, trabalhos melhores, futuros melhores. Em nome de Jesus eu declaro sobre sua vida essa manhã. Ele fala sobre os paralíticos, e eu declaro essa manhã: você que há muitos anos não consegue sair do lugar, você que há muitos anos tem projetos guardados na gaveta, eu declaro sobre sua vida essa manhã: você que há muitos anos tem sonhos que não são realizados, em nome de Jesus, comece a viver esses sonhos. Aleluias. Se você pegou, o pastor já orou aqui, os doentes, a Bíblia diz que Jesus curava os doentes. Mas será que você recebeu? Nosso pastor já orou aqui de manhã. Aleluias. E os mortos, antes disso os surdos. Eu quero declarar esta manhã sobre a sua vida. Você que já ouviu a voz de Deus um dia e nunca mais ouviu, eu declaro sobre sua vida essa manhã que você vem escutar a voz de Deus de novo. E você que nunca escutou, em nome de Jesus, eu declaro essa manhã que você ouça a voz de Deus, assim como eu pude ouvir. Em nome de Jesus. E os mortos, Deus tratou muito comigo dos mortos.
Você que um dia já conheceu Jesus, você que um dia já serviu Jesus, você que um dia já caminhou com Jesus, mas parou. Não consegue mais, até vai para a igreja uma vez ou outra, mas não tem firmeza no caminhar. Eu quero declarar essa manhã na sua vida, em nome de Jesus, que a partir de hoje você terá a vida de Cristo novamente para nunca mais sair. Aleluias. Jó, coloque Jó. Aleluias. 14, do 7 ao 9. Para você que precisa escutar isso, olha o que a Bíblia diz. Talvez você está falando, irmão, você não sabe o que aconteceu com a minha vida. Irmão, já era. Irmão, para mim já deu, para mim não dá mais. Olha o que Deus diz essa manhã, coloque aí. Jó 14, 7 a 9. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar. E os seus ramos novos vingam. As suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Eu não sei como você está, mas eu sei o que Jesus pode fazer. Ainda assim, com o cheiro das águas ela brotará, e dará ramos como se fosse uma muda nova. Eu declaro que a partir de hoje será o novo na sua vida. Eu declaro que você nunca mais será o mesmo. Aleluia. Aleluia, irmão, não importa o que aconteça. Se o caminho está certo, só faz essa reflexão. Está doendo, mas está no caminho certo, glória a Deus. Está difícil, mas está no caminho certo, glória a Deus. Estou com Jesus e não abro mão. Tudo aquilo que é bom, existe um preço a ser pago, irmãos. Existe um preço a ser pago para andar com Jesus. Existe um preço a ser pago para entrar nos céus. Tudo aquilo que é bom tem valor. A cruz é de graça, mas não foi de graça. O favor de Jesus por nós foi de graça, mas olha o preço que Ele pagou. Às vezes a gente se esquece que foram pregos nas mãos, pregos nos pés, cuspe no rosto, humilhação. Não é do nosso jeito, é do jeito de Jesus, irmãos. É do jeito de Jesus, não é do nosso jeito. Mas Ele diz que a nossa recompensa não está aqui nessa terra. A nossa recompensa maior está nos céus. E o que mais importa para mim e para você, de verdade, essa vida está acabando, irmãos. De verdade. Nós não somos eternos aqui nessa terra. De verdade. Nós buscamos tantas coisas aqui. Não é errado não, igual o pastor falou, casa, carro. Mas isso tudo vai ficar. Isso tudo vai ficar. Aqueles que tiverem mais vigor, 80 anos, acabou tudo, é rápido demais. E aí o que a gente está fazendo? Como que a gente está? Como que está a nossa caminhada com Deus? Quando Jesus chega e fala, ei, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, bora. O que estamos fazendo? A renúncia é um preço a ser pago, mas não existe coisa melhor que a renúncia. Quando você renuncia, Deus vem. Quando você renuncia, a presença vem. Quando você renuncia, a glória vem. Quando você renuncia, você é renovado. Quando você renuncia, Jesus vê o seu coração. Quando você renuncia, Ele olha e fala, gostei, eu vou até lá. Vale a pena, irmãos. E para finalizar, Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Apocalipse 21,
do 1 ao 7. Irmãos, se vocês levarem a sério o que Jesus está fazendo aqui esta manhã, se eu levar a sério até a volta dele, nós veremos isso. Não importa se o caminho está difícil. Já viu um soldado que vence a guerra? Tem arranhões, às vezes perde uma perna, perde um braço, mas o importante é vencer. Assim como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé. Coloca aí pra gente Apocalipse. Olha o que Jesus diz. Aleluias. Aleluias. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele, o próprio Deus, enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as antigas coisas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Curve suas cabeças. Pai, eu te louvo pela tua palavra, e eu sei que ela não volta vazia. Senhor, eu não sei o que meus irmãos estão passando, eu não sei qual é o momento de cada um. Senhor, eu não sei os que choram, eu não sei os que faltam humildade. Senhor, eu não sei aqueles que estavam tentando lutar com suas próprias forças. Senhor, eu não sei aqueles que não estavam enxergando uma saída ao final do túnel. Eu não sei, Senhor, quais que estavam mortos, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e o Senhor pode fortalecer a cada um. Senhor, fortaleça-nos nesse caminho, e que possamos, Senhor, herdar a coroa a qual o Senhor nos prometeu. Prepara-nos, Senhor. Permita-nos a vencer e poder desfrutar disso um dia, estar eternamente com o Senhor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde nem precisará mais, Senhor, da luz do sol, porque a tua palavra diz que o Senhor clareia toda a cidade. Não vamos precisar de mais nada, porque a tua palavra diz
que o Senhor está conosco, que o Senhor será nosso Deus, e nós seremos os teus filhos. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, transforma o nosso futuro. Entre em nossas casas, entre em nossas famílias, entre em nossos casamentos. Jesus, tem pessoas aqui esta manhã que já não vê mais um futuro para o seu casamento, e eu declaro em nome de Jesus: entre nesse casamento, Espírito Santo. Senhor, coloque vida neste casamento, coloque vida neste lar, coloque vida nesta família, em nome de Jesus. Senhor, reaviva, por favor, este casamento. Que o diabo venha cair por terra, Senhor. Deus, obrigado por essa oportunidade de estar aqui esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Eu te agradeço e eu te louvo em nome de Jesus. E se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor.